Boa tarde, muito prazer pelos contatos, pelas presenças. Vamos abordar um tema muito importante para todo ser humano. Para todos nós que vivemos, que existimos aqui, é um tema de suma importância, que vai também resolver muitas das nossas questões de difícil trato, de difícil lidar. Vamos falar sobre como lidar com a morte e o luto. E nesta trajetória, nesta conversa, então, vamos envolver vários mitos a fim de compreendermos, através da mitologia, através do contexto da psicologia, dos arquétipos, do I Ching, do tarô, da psicologia, as questões que estão relacionadas à morte, à grande transformação. E quando me refiro à morte, necessariamente não estou me referindo à morte do corpo físico, mas também a nossa própria morte, a morte dos entes queridos, mas também a morte daquilo que prezamos muito, a morte de um relacionamento, de uma questão qualquer que seja ela. Então, vamos conversar nesta tarde, acionando luz, acionando consciência para bem tratarmos dessas grandes transformações pelas quais nós naturalmente passaremos desde que existimos aqui. Aliás, existir sugere existirem, ser colocado para fora, manifestar, nascer. E a morte acontece para tudo que aqui existe, para tudo que nasce. Mas um ponto muito importante mesmo, e já começo a realçar isso aqui antes até mesmo de cumprimentar vocês, um ponto muito importante é que a maior dificuldade com relação à morte, o maior sofrimento vem quando nós erramos nossa perspectiva de visão, quando nós limitamos a percepção à questão material, quando nós não alargamos nossa consciência e qualificamos a morte como sendo algo que é contrário à vida. Mas vamos já entender. Ponto principal para essa conversa. Ponto principal para começarmos a fazer a cirurgia na compreensão sobre a morte, referindo-se a ela no sentido das grandes transformações, quaisquer que sejam estas, que ocorrem em nossas vidas. Vamos compreender que a morte não é o contrário da vida. A vida é um contínuo, eterna, recheada por nascimentos e mortes, nascimentos e mortes. Qualquer que seja a frequência, qualquer que seja a instância que você queira analisar estes nascimentos e mortes. Definitivamente, a morte não é o contrário da vida. E quando nós, assim, criamos este conceito errôneo, que é um erro, sim, de perspectiva, nós já estamos instalando o sofrimento dentro de nós. Quando pensamos, sentimos que a morte é o contrário da vida. Então, esse é o ponto primeiro e importante para começarmos nossa conversa. Mas muito prazer pelas presenças. Que possamos fazer desta conversa uma cirurgia interna que vai nos tratar, nos renovar, nos regenerar, pois a morte relacionada à noite, relacionada ao sossego, ao descanso, tem também esse aspecto de regeneração. E vamos lá. É natural que a morte do corpo físico, a morte, o fim desta existência, passa mais na cabeça e no sentimento das pessoas mais idosas ou das que estão doentes. Mas, a qualquer momento,
podemos deixar esta existência. E um bom exercício é também pararmos para pensarmos e sentirmos, não acionando o sofrimento sobre essa questão. Não precisamos de colocar mais sofrimento ao sofrimento. Precisamos de colocar luz, clareza, aquilo que parece sofrimento. Assim, enquadraremos o que quer que seja e principalmente esse tema dentro da naturalidade. E vamos lá. Mas um outro ponto, um segundo ponto, é não evitar pensar, não evitar falar sobre a morte. Mesmo a nossa, de nossos entes queridos, daquela mãe, daquela avó que está idosa. Só que isso naturalmente envolve a crença na qual nós somos educados, na qual nós resolvemos nos educar. Porque também não vamos nos colocar numa situação passiva aí de fomos educados. É nós também que escolhemos nossa educação. Nós temos inteira responsabilidade por essa educação. Não devemos julgar a instituição religiosa, educacional, pelo conhecimento da educação que nós temos. Fato é que os conhecimentos, que as sabedorias mais aprimoradas, nós não vamos aprender nas instituições, mesmo as religiosas e as educacionais. Estas nós vamos ter que buscar por nós mesmos. Pode ser que estas vão ter uma correlação com o que aprendemos nas igrejas e nos ensinos, mas é através daquele solilóquio, daquela reflexão, daquela conversa interna que nós vamos bem mais aprendendo sobre essas questões. Então já fica um outro terceiro ponto aí, o contato interno. A autoinvestigação, fundamental para trabalharmos nesta questão que diz respeito à morte, que aqui não me refiro necessariamente à morte do corpo físico, mas às grandes transformações, o fim de um relacionamento, o fim, o desfecho de algo que prezamos muito. Talvez no momento nós não vamos compreender, mas é aquietar a mente, tranquilizar os sentimentos e compreender que neste mundo no qual nós estamos existindo, tudo é mutável. Tudo é mutável. A visão mais transcendente, a visão transcendente sobre a existência, então logo menos materialista, a visão que estamos aqui de passagem, somos viajantes por aqui, nos poderá também favorecer na compreensão das grandes transformações pelas quais nós passamos atualmente, já passamos e passaremos. E tudo passa, basta olhar para trás da nossa existência, basta olharmos para trás para analisarmos as gerações que já se foram, e é desta maneira que se dá tudo o que está aqui, com mutabilidades. Quando uma geração floresce, a outra declina. E quantos por aqui já passaram? Quantos ainda passarão? Alguns estão passando, mas tudo passa. E o que fica é a essência. Então, a valorização do caráter transcendente da vida favorece a compreensão de todos os processos relacionados às transformações. Um outro ponto muito importante. E vamos comentando aí sobre esta questão. Vão colocando seus comentários. Alguns eu consigo ler e reproduzir aqui através da fala, outros, os amigos que estão aí na live vão acompanhando e acrescentando. Vamos fazer aqui uma integração de ideias, de conhecimentos. Considerando também que a morte é algo que em tantos povos e durante muitos tempos tem sido demasiadamente dramatizada.
dramatizada. E muitas vezes pode ser julgado como insensível aquele que passa bem por uma transformação, pela morte de um ente querido, ou que tem um conceito diferente sobre a sua própria morte. Um conceito diferente no sentido de mais aceitação, mais compreensão. Também, durante tantos tempos a morte foi considerada como uma punição e era utilizada e ainda é utilizada como elemento para punir a pena de morte. Em outras épocas, quando a justiça tinha uns outros enquadramentos mais severos, era bem natural a pena de morte. E a pena de morte também no sentido espiritual. Tudo isso foi cristalizando, foi criando, foi dramatizando a questão da morte. Principalmente se aquele que a sente, que pensa um pouco sobre ela, pensa no sentido tão só material. Aí o drama, a punição, tudo resultado de um erro de perspectiva, tudo também relacionado a uma visão ligada ao senso comum, a visão convencional, vai trazendo distorções que vão culminar no sofrimento maior. Mas tantas vezes, né? E você pode até analisar sobre isso, tantas vezes nós estamos chorando não pela morte de um ente querido, mas pela falta que esse ente querido vai nos fazer no sentido do afeto, no sentido da companhia, no sentido também de outras questões, até materiais. Vamos analisar isto também. Vamos analisar isso também. É um fato que vale a pena analisarmos. E chama atenção aqui para uma frase de Epíteto: eis que chegou a hora de morrer. Por que dramatizeis tanto? Há algo que não deva morrer neste mundo? Diga apenas que chegou o momento deste que já cumpriu sua missão aqui, deixar seu corpo físico entregue à terra, que a terra ele pertence, e elevar sua alma, seu espírito para as alturas. E o que há de tão terrível nisso? Há algo que não deva morrer? Epíteto, pai do estoicismo, que eu estou sempre fazendo referência aqui. Pois é, pessoal, então, neste preâmbulo aí, fica destacada a questão principal. Quando criamos como conceito que a morte é o contrário da vida, a morte põe fim à vida, já se instala inconscientemente, consciente também, uma porção de sofrimentos. E observe que isso muitas vezes diz respeito a um erro de palavras, erro de conceitos. Devemos, portanto, cuidarmos também com relação às palavras que nós utilizamos para definições, conceitos. Outra expressão muito perigosa, muito utilizada, tem uma pergunta aqui, ó, da Adriana: como você vê o pós-morte? Para onde a alma vai? Bom, eu sinto que durante um período bem próximo ao desfecho, ao deixar o corpo físico, o indivíduo ainda fica num processo de sonolência. Essa é a minha visão particular, tá? Um processo de sonolência e vai se despertando gradativamente para outras percepções. Eu penso assim, seguindo um parâmetro básico que nós utilizamos para todas as nossas pesquisas em todos os campos da terapia floral e também no campo do comportamento, a lei da analogia. Então façamos analogia com também o processo de nascimento aqui. O que acontece?
o bebê, a criancinha que acabou de nascer, permanece bem profundamente naquele sono, despertando cada vez mais as percepções, os sentidos, a visão, o tato e tudo mais, gradativamente, até ir se incorporando aqui. Algo semelhante. Mas também sinto, estou falando do meu sentimento, sinto que muitas das percepções que nós temos depois desse processo de deixar o corpo físico estarão relacionadas, estarão costuradas ao nosso nível de consciência. Daí também a importância de ampliarmos esse nível de consciência, não só enquanto estamos existindo aqui, mas também para quando deixarmos essa existência. Porque, seguindo o pensamento dos índios americanos, a morte de um indivíduo aqui nesse mundo representa o adormecer. Quando você morre neste mundo, para os que estão aqui, você está adormecido, de acordo com o pensamento dessa tribo de índios americanos. Você está adormecendo aqui, para os que estão aqui, mas nasce em outro plano. Então, diz respeito a uma transição de passagem. Isso nós vamos ver bem através do número 13, que é o número conceituado a esse arquétipo, a morte. Então, vou prosseguir mais essa fala, Adriana, à medida que for fazendo a costura aqui. E através do I Ching, o livro das mutações, um dos livros, ou melhor, talvez o livro mais antigo do planeta, no I Ching, no hexagrama 59, que chama-se dissolução, dispersão, que é representado por dois trigramas. O vento, o vento em cima que se espalha juntamente com a água embaixo. A água embaixo, o vento em cima. Mostra a dissolução. E ele realça o seguinte: o último suspiro libertador foi dado. Graças à natureza, um corpo doente foi libertado. Podemos também aderir a parte dessa visão para até compreendermos e termos mais aceitação com relação àquelas mortes. A morte de um ente querido que está muito doente, com um corpo que já não consegue mais viver aqui neste mundo, um indivíduo que já viveu consideravelmente. Mas tem outros tipos de mortes aí que acontecem também bem cedo durante a existência. Mas o que é cedo, que são os anos na nossa contagem e na contagem espiritual? De nada sabemos. E ainda há um provérbio, há um pensamento popular que tenta ainda colocar mais sofrimento ao sofrimento, mais dor ao sofrimento, no sentido de dizer, de expor. Uma mãe, um pai não enterra o filho. Mera ilusão, mera ilusão. Afinal de contas, quem é mãe, quem é filho, quem é pai, no sentido mais amplo de existência. E também os anos que eu vivo aqui, eles não são tão somente quantitativos, eles são qualitativos. Talvez o prazo definido para aquela personalidade existir aqui era aquele. Para outra, 80 anos, para uma, 5. E que nós temos a questionar sobre isso? Apenas aceitarmos. Mesmo porque, como viajantes neste mundo, nossa visão é cheia de nuvens, cheia de confusões, cheia de males entendidos. Então, há tantas coisas que nós não conseguimos explicar e compreender, apenas especular e sentir. Mas,
De uma coisa posso falar com certeza: trabalhar neste conceito de ver a morte, compreender a morte como algo natural, não dramatizando, não como algo terrível, não como uma punição, é o que melhor podemos fazer. Qualquer que seja o sentido da morte, seja a morte de um relacionamento, a morte de algo que prezamos muito, a morte de um ente querido, a nossa própria morte. Bom, e nisso aí eu chamo agora aqui alguns mitos. Eu chamo a mitologia, a grega, a romana. E da mitologia romana vem Plutão. Plutão, que é tanto quanto mito, quanto como símbolo, como astro, planeta astrológico, muito útil para nos ajudar na compreensão das grandes rupturas, das grandes transformações pelas quais passam as gerações, uma pessoa, um corpo, uma estrutura, a própria Terra, a própria constituição da Terra. Um trânsito de Plutão astrológico, e atenção, quando eu falo de astrologia, estou falando de algo profundo, longe de horóscopo. Estou falando do retrato do céu. Um mapa astral, por exemplo, é o retrato do céu na hora em que você nasceu, destacando então a latitude e a longitude, que vão ser observadas de acordo com o local e o horário do seu nascimento. Tem-se um desenho de como estavam os planetas, os astros, na hora do seu nascimento. E aí, para quem sabe ler, para quem estuda para isso, e qualquer um pode desenvolver esse estudo, representa o que representaria uma planta de arquitetura para um bom arquiteto. Você vê ali um projeto de uma personalidade, não necessariamente a conclusão. E como projeto, muito bom que assim seja, pois nós poderemos mudar este projeto de acordo com os desígnios superiores, de acordo com o autoconhecimento, observando as tendências, as implicações e modificando-as, desde e também costurar essas modificações ao nosso comportamento. Bom, mas então Plutão como elemento astrológico ou como mito representa na mitologia romana o grande transformador. Transformador que traz rupturas. O número de Plutão também é 13, não por acaso, mas devido ao simbolismo, aos arquétipos universais. Bom, Hades e Thanatos são da mitologia grega. Observem, gente, olha que interessante. Para Hades, deus da morte, não construíram templos. Para todos os deuses, construíam-se templos espalhados pela Grécia e por onde o Império Grego foi tomando conta pelo mundo afora. Mas para Hades não construíram nenhum templo. Por quê? Porque compreendiam que cada corpo que existe, que nasce, é um templo da morte. E quanto mais afastamos do dia em que nascemos, mais chegamos ao dia do nosso desfecho. E isto em relação ao corpo físico, à existência. Porque a alma, a essência, é eterna. Mas, devido a essa transitoriedade também do aspecto físico, esse aspecto caduco dele, esse aspecto limitado, isto também nos pede para transcendermos nossos conceitos. Então, esse conceito de limitação, implicado também pela morte, favorece a busca da transcendência. E essa busca da transcendência, que pode se dar através da religião, da filosofia, do conhecimento superior,
ela é muito favorecida nos momentos das grandes transformações, da morte, qualquer que seja o conceito dado à morte, qualquer que seja a instância onde essa morte vai ter sua atuação, seja num corpo físico nosso, de um ente querido, seja num relacionamento, mas leva ao confronto com questões internas necessárias de serem reavaliadas. Assim, o fim, o desfecho, inaugura um outro processo, um processo de renascimento, de renovação. Aliás, com relação à renovação, regeneração, nós podemos destacar esse outro deus aí, ó, Thanatos, que é no mito ao mesmo tempo considerado masculino ou feminino. Mas Thanatos, considerando então como feminina, é filha de Nix, que é a noite, e é irmã de Hipnos, que é o sono. Observe, Thanatos, deusa da morte, é irmã do sono e filha da noite. Morte, noite e sono, todos três têm uma característica semelhante: regeneração. O contato com o sossego, com a regeneração, com a reavaliação, uma digestão de conceitos mais profundos e internos. Então já aí uma outra característica importante da morte. Aliás, todas as noites em que dormimos, nós também estamos morrendo. E pergunta aqui, ó, qual o melhor floral para oferecer para a pessoa que está nessa fase? Olha, em síntese, o melhor floral seria uma fórmula floral. Apresentaria, sim, de imediato o Transfor. Transfor, que trabalha na adaptação, nas transformações e adaptação. Transformações diversas, adaptações diversas, sejam as adaptações que necessitamos com relação ao nosso corpo físico. Então, o Transfor é uma fórmula floral composta por várias essências florais que vão trabalhar nos processos de transições biológicas pelos quais o nosso corpo passa, por exemplo, dentição, puberdade, menopausa, no processo de amputar, retirar alguma parte do corpo, algum órgão, transições biológicas. Transições sociais de relacionamentos como casamento, viuvez, divórcio. Quando um ente querido, vamos já colocando as palavras no local certo, até para ajudar a nível de inconsciente na melhor compreensão dos fatos. Ao invés de falarmos, né, como dizia o povo, de maneira popular, o povo mais antigo, ele acabou, referindo-se à morte de algum ente querido, de alguma pessoa conhecida, vamos dizer, quando um ente querido deixa o seu corpo físico e transcende, ou na transcendência de um ente querido, quando ainda assim nós temos dificuldades de aceitar essa transcendência, no fim de um relacionamento. Então, o Transfor, devido à rica composição, e observe o que nós temos. Nós temos a essência floral Philanthus, que está dentro do Transfor, muito útil para trabalhar na rigidez. E todo este conceito que nós estamos discutindo hoje, ele pede flexibilidade. Flexibilidade porque a morte, ela vai justamente tocar naquela parte mais resistente nossa. E as fases do luto, elas vão ser diferentes. Elas vão ser diferentes dependendo, para cada pessoa elas serão diferentes, dependendo do nível de consciência desta pessoa. Dependendo
da flexibilidade, da maleabilidade para reaceitar os desfechos, as rupturas da existência. Filantos é muito útil para isso, porque filantos é a essência floral feita das flores do quebra-pedra. Observe já o nome, quebra-pedra, quebrar conceito, quebrar rigidez. Uma planta que na fitoterapia é muito útil para quê? Para cálculos diversos, para sedimentações diversas que vão se dando no corpo físico, principalmente cálculos renais. Já é conceituado. Chá de quebra-pedra, tintura de quebra-pedra para tratar dos cálculos renais. Mas é útil também para a cristalização da percepção, da visão. Aliás, é uma essência floral que está na fórmula floral do sexto chakra. O sexto chakra fala de quê? Fala de crença, de percepção, visão, conhecimento superior. Um dos distúrbios do sexto chakra é o dogmatismo, dogmatismo, a visão rígida, inflexível. Isto, consequentemente, pode trazer somatização nessa parte do corpo, na visão, mas também em tudo que é rígido do nosso corpo, e favorecer as sedimentações, os cálculos, miomas, incrustações. E nas juntas também, nas juntas, nos ossos, nos músculos. Aí comenta aqui, bom para a família que se despede de um ente querido. Sim, neste caso, e é até meu costume, quando eu vou fazer aquela visita ao enlutado, a família que teve um ente querido que transcendeu, eu levo sempre na minha bolsa o Transfor. E sinto, dependendo da necessidade, do comportamento, dependendo da necessidade da necessidade para aceitar aquela transformação, eu dou de presente para essa família, Transfor. Mas eu sinto também, porque é importante essa sensação, e o oferecimento, mesmo que seja uma possibilidade positiva, deve se dar desde que sinta-se abertura para tal. Por questão até de ética, de respeito. Bom, mas ainda continuando aqui com os mitos, eu quero falar de Orfeu. O termo Orfeu tem etimologicamente a relação com orbo, que é orfo. E Orfeu se refere a uma situação de estar órfão. Orfeu é símbolo também da beleza masculina. E o mito conta que certa vez Orfeu passeava pelos belos jardins com a sua amada Eurídice. E esta foi picada pela cobra, foi picada no calcanhar. Tudo isso, gente, tem simbolismo coerente. Ser picada no calcanhar por uma cobra. Eu não vou explorar esse simbolismo aqui para não sair do foco. Bom, mas acontece que Eurídice morreu e foi para o mundo de Hades, o mundo subterrâneo, que é também conhecido por inferno, mas não nesse inferno onde ficam as coisas maléficas, que depois a igreja utilizou esse termo para criar todo aquele mito de demônio, de coisas mais obscuras. Bom, o mundo subterrâneo, o inferno, diz respeito àquele mundo não manifesto, aquele mundo latente, aquele mundo para onde nós vamos quando nós deixamos a existência aqui. Bom, mas quem era o carcereiro, quem era o porteiro deste mundo? Era Hades. Hades, esse Deus para o qual não se criaram tempos, porque compreendiam que cada corpo que existe é um tempo da morte. E Hades era temido por todos. Orfeu, muito apaixonado, muito sentido com a morte de Eurídice, ficou emotivamente tocando sua harpa, ou de acordo com o mito, a sua lira.
E mesmo sendo tão insensível, Hades, com a música de Orfeu, se sensibilizou e disse: olha, Orfeu, eu vou permitir que você penetre no mundo subterrâneo e capture sua amada Eurídice. Mas eu te dou um conselho. Vá, pegue Eurídice e quando você estiver voltando, não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Disse isto 3 vezes. Orfeu foi, resgatou Eurídice, mas quando estava voltando, foi assaltado por aquela dúvida, uma dúvida muito comum no inconsciente, que é o mundo de Hades também, uma dúvida que foi a seguinte: será que Hades, que é o inconsciente também, Plutão, Hades, Thanatos, tudo se refere ao inconsciente, será que ele, Hades, não está me enganando? E deu aquela olhadinha para trás para ver se Eurídice o acompanhava. Acompanhava. Só que quando ele olhou, ela desapareceu em forma de fumaça. O segredo aí está: diante dessa situação, não olhe para trás. No processo do luto, é conveniente que não olhemos excessivamente para trás. Uma parte do luto, e dependendo também do nível de consciência, vai provocar retenção àquilo que foi, a busca do que foi, a cristalização naquilo que foi. E até um tempo considerável isso é aceitável, mas quando vai persistindo, já se torna algo doentio, que pode trazer depressão. Aliás, você que está me ouvindo aí, conhece alguém que atrofiou sua vida, que parou sua vida, que teve depressão depois da morte de algum ente querido, de uma pessoa muito ligada? Alguém que, devido a esta morte, está vendo sua própria existência se arruinando? Pois é. Eis também, por isso, um dos pelos quais não devemos deixar para pensar, para meditar, para sentir a morte só quando ela chegar. Isso é muito natural. É natural que as pessoas que evitam confrontar com a morte, evitam confrontar com isso que é tão natural na existência, tendem a sofrer mais quando assaltados. E aí no caso serão assaltados mesmo por ela. Enquanto que outras, quando já vão trabalhando neste conceito, terão a grata visita da morte, no sentido até de trazer uma compreensão cristalina, uma compreensão libertadora, como diz aquele hexagrama 59 do I Ching. O último suspiro libertador foi dado, graças a Deus. Um corpo doente foi libertado. Deixa aqui a matéria física, que vai compor outros elementos e eleva a sutileza, a alma para os céus. Os céus no sentido da transcendência. E outros processos se darão aí também, porque não é aquele repouso eterno, é um trabalho que se faz. Bom, e um bom exercício também, né? A Fernanda comenta aí, precisamos enfrentar este tabu. Um bom exercício, pode até parecer meio engraçado, mas ao chegar à noite, no momento que você dormir, simule sua própria morte. Porque também o sono tem relação com isso. Tem um caráter de digestão. Vai-se um dia ali, vem à noite, com toda aquela família que nós já vimos, Thanatos, a morte, Nix, a noite e Pinos, o sono, um momento muito favorável para nós morrermos, enfatizando que é devido a morrermos sucessivas vezes, a nível de consciência, a nível de conceitos obsoletos, é que cada vez mais nascemos e vivemos.
E é pelo tanto que eu morro é que eu mais vivo. Morrer no sentido de transformar os conceitos obsoletos. Porque a morte, ela quer sugerir mesmo uma transformação, uma grande transformação. E a morte ocorre, por exemplo, para um ente querido. Uma pessoa que convive conosco. Ocorre porque está dentro do processo daquela pessoa, mas aquela morte também repercute em grandes transformações em todos os componentes daquela família. Agora, é encarar o fato com naturalidade e para isso o que fazer? Apenas observar a natureza. Ter a natureza como elemento para compreendermos que tudo o que existe passa, tudo transmuta. E a morte está presente em tudo, nas árvores, nos vegetais, nos animais, nas pessoas, nos governos, nas ações. Tem os apogeus, tem os declínios. Bom, aí acrescenta aqui, ó, um comentário, ó. Eu aceito a morte, mas perdi um companheiro numa noite em que saímos para dançar. Foi muito chocante e acho que isso está em mim ainda. Sim, sim, mas tudo tem solução, tá, Ana? Tudo tem solução. Vamos conversando aqui, vamos acariciando a luminosidade que traz a solução e descartando o aspecto doloroso que dá mais dor ao sofrimento. Vamos conversando aqui e oxalá, tomara que insights profundos venham a todos nós aqui, no sentido de trazermos então uma visão clara, uma visão regeneradora da morte. E observando também uma lei básica da natureza, já que estou falando sobre a natureza, vamos enfocar a lei das polaridades. Tudo que manifesta neste mundo aqui, manifesta através das polaridades. Então, quando algo morre, algo nasce. Morre aqui, nasce em outro mundo. E observem até uma questão muito interessante, a relação entre cemitério e sementeira. Os próprios canteiros, os canteiros mesmo, do horto, do sítio Florais de Minas, observem, são como os canteiros separadinhos, são como sepulturas, onde depositamos a semente e a semente tem que morrer para nascer. Observe a semelhança entre a fonética de cemitério e sementeira. No cemitério é depositado um corpo físico que já deu sua existência e assim a alma se eleva. Na sementeira é depositada uma semente que precisa de morrer para nascer. Maravilha. E vamos assim com essa graciosidade, observando o que é muito fácil de ser observado na natureza e trazendo essas compreensões mais profundas e tomando o devido cuidado, mas o devido cuidado mesmo com o pensamento convencional. Com o pensamento convencional que quer dramatizar, quer colocar mais dor no sofrimento. E muitos que tentam encarar a morte de maneira mais transcendente, mais sublime, com menos sofrimento, são até taxados de insensíveis por esse pensamento convencional. Bom, mas como Homero diz, o homem, a humanidade é como ondas, quando uma geração floresce, a outra declina. E sucessivos movimentos vão se dando o processo aí da existência, e o livro do I Ching, o livro das mutações, é clássico para nos ensinar também todos esses processos. Agora vamos pegar como referência aqui as cinzas, que a cinza no simbolismo tradicional representa o que? O resíduo, resíduo de algo que passou pelo processo de combustão, a cinza. Ou de cremação, a cremação de um corpo que se transformou em cinza. Mas observe também, pela lei das polaridades, tudo tem dois lados. É resíduo, mas ao mesmo tempo também é fertilizante. E o corpo que morre também representa um fertilizante. Um fertilizante para a própria terra.
sim. Tô lendo os comentários aqui, tá? E vamos lá, vamos acionando a nossa consciência superior. Nós sabemos que quando um grupo está unido no propósito sublime de compreender algo que é muito vital, que é muito importante para a compreensão, insights superiores vêm à tona. Oxalá que esses insights possam lhe abraçar a sua família, abraçar sua compreensão, sua fala, no sentido de também trazer um bom conselho para aquele que precisa destes momentos. E tantas vezes esse conselho pode se dar até silenciosamente. Mas voltando às cinzas, que representam também morte no simbolismo, tem o caráter de eterno retorno, porque ela representa o quê? O resíduo, a parte final, mas a parte também que vai dar vida a outras vidas, que é um fertilizante. E pela leveza, ela tem o caráter de transcendência. Mas as cinzas também, a quarta-feira de cinzas, vem logo após a valorização da carne, ao carnavale, como se diz, a valorização da carne, mostrando então, naquele momento, quando o sacerdote, com as cinzas da Semana Santa passada, faz uma cruz na testa do fiel e diz: tu és pó e voltará a ser pó. No entanto, compreenda o que você é em essência. Bom, porque realça o aspecto caduco da existência do corpo físico, que é finito, que é limitado, é importante, desde que se realce o aspecto da transcendência. Toda essa finitude também é um convite para a nossa transcendência. Bom, ainda de cinzas, nós podemos fazer a costura com pó, poeira, o sêmen e o pólen, todos com caráter bem fertilizante. O sêmen tem relação com o pólen nas tradições, no simbolismo, e o próprio pólen, que é uma poeira que traz toda a vida. Tudo isso tem relação com as cinzas, com pó, poeira, sêmen. No sentido, então, de tem que morrer para nascer. E se eu for enfatizar um número aqui para a morte, é o número 13. É o número de Plutão, é o número do arcano da morte, é um número no simbolismo que representa as grandes rupturas. Mas para o 13 não há lugar. Não há lugar, porque observe, não há o 13º mês, não há a 13ª hora. Há uma abstração. Isto mostra também que a morte não existe no sentido de ser. A morte é, interpretando também pelo número 13, a passagem de um estado para outro. É o morrer aqui, o nascer em outra instância. E quando nascemos aqui também, morremos no mundo de onde nós viemos, onde nós estávamos. Vale pensarmos sobre isso. Qualquer que seja a sua crença religiosa, com todo respeito, mas há na morte aí um caráter de transcendência, de transição. É sair de uma instância e ir para outra. No entanto, não há o caráter de fim, de acabou. Porque a vida é um contínuo recheado de nascimentos e mortes. E o que nos entristece quando a morte vem, qualquer que seja o caráter dela, do relacionamento, do corpo físico nosso, de um ente querido, o que nos entristece não é o fato de deixarmos a vida, porque a vida verdadeiramente nunca se deixa. A vida é um contínuo recheado de nascimentos e mortes. Nos entristece a questão da não compreensão, é o apego,
É a cristalização aquilo que se foi. E é justamente isso também que qualifica, que mostra as fases do luto. Que não são, essas fases não são sentidas de maneira igual por todos. Depende do nível de consciência. Se nós formos trabalhando, tentando conversar, compreender este processo com nós mesmos durante a existência, a nossa própria existência, a nossa vida existindo aqui, terá um sabor maior. Terá um sabor maior, uma constituição maior, um respeito. E muitos aí entram na corrupção, na distorção dos valores, porque não tem esse caráter de transcendência, de compreensão. Observam, sentem apenas como vida o que se manifesta aqui, neste corpo físico, nessa personalidade e tudo mais. Então, vale tudo. Vale tudo. Por isso a compreensão desse caráter de transcendência, e isso depende também de uma crença mais abrangente, mais sublime, favorece também a reformulação do comportamento. Bom, mas e a terapia floral nisso aí? A terapia floral, como eu já falei, vai entrar muito bem neste processo através do Transfor, que é a Fiessência, que é isso aqui que é composto por várias flores que vão trabalhar em várias etapas deste movimento, que é a morte. Há, por exemplo, dentro do Transfor, jasmino, uma planta que tem uma tradição muito grande na China tradicional, e fazem lá guirlandas de jasmino para darem de presentes para os entes queridos na virada do ano, no sentido de renovação. E observe o termo jasmim. Jaz, morre. Min, eu morro, eu me transformo. O próprio termo, parte do nome científico, jasminum officinale, ou jasmim, que é o nome popular, já nos remete a essa grande transformação. Ainda associando ao uso que na China tradicional faz dessa planta como renovação. Ainda mais por vários outros arquétipos, porque neste termo jasmino nós temos a 14ª letra do alfabeto hebraico, que é Nun, que se refere à grande transformação. A grande transformação, mas num processo mais leve. Porque aqui nós já estamos falando quando essas fases do luto já passaram. Então diz respeito até a uma alquimia em utilizar o que sobrou após a morte. Bom, esse é assunto para outra live. Aqui ainda nós estamos trabalhando na questão do luto, do arcano 13, da morte. E a própria letra do alfabeto hebraico que representa a morte, cada arcano é considerado também pelo alfabeto hebraico, Men, significa vida eterna além de nascimentos e mortes. É o que sugere, então, esse arcano. No sentido de autoconhecimento, no sentido de autotransformação, como eu gosto de ensinar, como eu gosto de abordar o tarô. Longe das especulações ordinárias. Longe de querer trazer aprisionamentos para o indivíduo no sentido de leituras restritas. Bom, gente, um assunto muito interessante, mas o que melhor podemos fazer para trabalharmos nisso aí, parece que é encararmos, pensarmos, conversarmos na nossa casa, com nós mesmos, com o nosso companheiro, com as nossas filhas, com as nossas mães, com aquele que é mais idoso. Pode ser até que este não queira falar, né? Então vamos respeitar também. Mas vamos pensando na morte de nossos entes queridos, na nossa própria morte, não como masoquismo, não como sofrimento, mas como algo natural, algo que não deve ser evitado. E aqui já aciona um axioma muito poderoso. Encare aquilo que você tenta evitar, pois isto é a principal causa do seu sofrimento. Quanto mais evitamos falar sobre a morte,
E as tradições que mostram esta recusa tendem muito mais dificuldade a encararem este processo. Esse processo que é natural. Deveria ser até, num certo sentido, festejado. Pois pensem bem, uma existência foi cumprida, um corpo físico foi bem aproveitado. Agora ele deixou esse espaço e transcende. É também, de certa forma, dentro do tempo propício, dentro do tempo certo, após uma existência gloriosa, é a morte um alvará de libertação. É um alvará de libertação, mas que não existimos aqui, que não passemos os nossos dias esperando por esse alvará de libertação. Ele virá no tempo certo, porque a libertação também deve ser sentida aqui e agora. Mas fato é que a morte inaugura um processo também de novas percepções. Até mesmo no tarô, nós vemos que após, quem tem o tarô aí pode até investigar agora, após o arcano 13, todos os outros arcanos aparecem com uma certa ligação com o céu. Vem a temperança com as asas, vem a torre, que é o raio que vem do céu, vem o próprio arcano 15, que é o diabo com asas, e por aí vai. O sol, a lua, o julgamento com os anjos, a estrela, maravilha. Gente, muito prazer em falar sobre esse assunto com vocês. Um assunto que eu digo, que eu realço, que para mim é muito importante. Um assunto que faz parte dos temas, dos cafés na minha casa. Um assunto também que eu tenho prazer de recepcionar aquele cujo ente querido partiu, foi para o outro mundo, transcendeu e encontra então precisando de um alívio, de um alento nesse sentido. A terapia floral pode ajudar consideravelmente, mas a nossa educação é fundamental e não vamos esperar que essa educação venha da igreja, da instituição. Nós é que devemos buscar por ela. Comecemos agora, já. E se for preciso, a terapia floral Transfor pode nos ajudar. Mas só aqui, fazendo um realce, este aqui, ó, buquê de flores marrons, também é formidável para esse processo. Os buquês cromáticos são fórmulas florais compostas por essências florais extraídas de flores da mesma tonalidade de cor ou pequenas variações. E dentro desse buquê de flores marrons, é até curioso falar flores marrons, nós temos apenas duas, o Tágetes e a Aristoloquia. Observe que todas as duas trabalham em questões ligadas a passado, a trauma, culpa. Pois bem, o buquê de flores marrons trabalha na questão psicológica da cor marrom, que representa o quê? As folhas secas que caem das árvores, as frutas que aprodecem, que entram em decomposição, que vão novamente recompor a terra, a própria terra. Então sugere o aconchego, o alento que vem da terra, o suporte, o sustento necessário nesses períodos de luto. Muito útil para trazer esse aconchego. Bom, tantas outras coisas eu desejo falar para vocês, mas compreendemos a limitação do tempo deste mundo. Mas também, em outras situações podemos encontrar aí, e penso muito no seguinte, gente, esse desejo de encontrar para falar sobre essas coisas com pessoas que também gostam dessas coisas, nos faz, em outras instâncias também, nos reunir para festejos agraciados por uma sabedoria superior. Olha, para você toda a compreensão e a beleza da transcendência que sugere todos os processos de transformações do nosso corpo físico, do planeta, da nossa estrutura psicológica, de nossos relacionamentos e tudo mais. Com muito prazer. Namastê.